previdenciária número 18, vamos falar agora da aposentadoria especial. Terminamos na aula passada a aposentadoria por idade. Nós estamos estudando a Lei 8.213, que fala do plano de benefícios, e o Regulamento 3048, Regulamento da Previdência Social. Quem fará jus à aposentadoria especial? Nós vimos no tempo de contribuição que todos, exceto aqueles que optaram pelo plano simplificado de previdência. Vimos na aposentadoria por idade que todos atendendo os requisitos. E aqui na aposentadoria especial, quais segurados podem fazer jus a ela? Somente o segurado empregado, o segurado trabalhador avulso e o segurado contribuinte. Só que o detalhe aqui não é qualquer contribuinte individual. O segurado contribuinte individual, mas não é qualquer um. Ele tem que ser cooperado. Ele deve estar inscrito na cooperativa de trabalho. Portanto, segurado empregado, segurado trabalhador avulso e contribuinte individual, desde que cooperado. O contribuinte individual, por si só, empresa ou outro, ele não aposenta especial, somente o cooperado. Empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Mas alguns exemplos de pessoas que vão receber esse benefício de aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos. Exemplos: excesso de barulho, aquele funcionário que trabalha com excesso de barulho, ou excesso de poeira, ou manipulação de produtos tóxicos. Nós veremos alguns exemplos detalhadamente. Outro detalhe importante para a aposentadoria especial. Aqui não tem o fator previdenciário. Aquele fator previdenciário que é obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição, facultativo na aposentadoria por idade. Aqui não tem. Aqui a alíquota, nós veremos, ela será de 100% sobre o salário de benefício. Veja o que diz o artigo 57 da Lei 8.213 de 91, planos de benefícios. Então, ela diz o seguinte: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a exigência nessa lei, ao segurado que tiver trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser em lei. São essas três 15, 20 e 25 anos para aposentar especial. Parágrafo 1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 dessa lei, constituirá uma renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Lembra daquela tabela que eu disse que você tinha que decorar e você tem que decorar sobre o salário de benefício? Eu vou sempre voltar a ela. Tempo de contribuição 100, aposentadoria especial 100%, aposentadoria por invalidez 100%. Então, eu vou sempre voltar a ela porque até o final do curso nós estaremos, já memorizamos ela e não teremos mais dúvida. Portanto, 100% do salário-benefício para aposentadoria especial. E aqui não tem aquele terror, aquele terrível fator previdenciário, aquela alíquota que só diminui o salário, o provento do aposentado. Mais detalhes importantes para a nossa prova sobre a aposentadoria especial. Ela é devida pela exposição permanente. Matéria de prova: exposição permanente, exposição contínua, eventual não, atividades perigosas ou insalubres. Atividades perigosas ou insalubres. Pessoal, permanente e contínua não pode ser eventual. Uma atividade eventual em determinada situação insalubre não faz jus, não dá direito à aposentadoria especial. Tem que ser permanente e contínua em atividades perigosas ou insalubre. Já caiu em prova e já foi debate até nos tribunais do Brasil. O EPI, ele retira o direito à aposentadoria especial. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Aqueles técnicos em segurança do trabalho, esse pessoal que trabalha nessa área, estudam e exigem o EPI para essas atividades. Por exemplo, alguém vai trabalhar num local que tem muita poeira, mas ele vai usar máscara que vai proteger ele 100% daquela poeira.
retira o direito ao benefício? Não retira. A presença do equipamento de proteção individual, que é obrigatório conforme as normas de segurança do trabalho, não retira o benefício, o direito à aposentadoria especial. Outro detalhe importante: tempus rege actum. É a lei da época, ou seja, o tempo rege o ato. Essa expressão em latim é muito utilizada no direito. O que é isso? Vamos supor que hoje, em 2014, um indivíduo trabalha numa câmara fria. Uma câmara fria hoje. Ele faz 30 anos que ele trabalha numa câmara fria, mas hoje, devido aos equipamentos, devido à melhora nos locais de trabalho, aquela pessoa que trabalha, em 2014, quem trabalha numa câmara fria, não faz jus à aposentadoria especial. Mas quando ele entrou no serviço há 30 anos atrás, em 1994, quando ele entrou, existia uma lei que garantia a ele a aposentadoria especial. Só que no ano 2000 ela foi revogada, porque a câmara fria não prejudica a saúde. Estou dando um exemplo. Então, ele não vai aposentar? Vai sim, porque o que manda é a lei da época. Tempus rege actum. O tempo rege o ato. Se quando eu entrei hoje no serviço de radiografia, eu tenho direito à aposentadoria especial. Só que daqui a 20 anos, retiram, não existe mais. Eu terei direito porque é a lei da época que manda. Portanto, tempo rege o acto, guarde isso. Trabalhar sob condições especiais. Está no anexo do decreto 3048. Esse anexo ele fala das condições, quais os serviços, quais as hipóteses em que se dará essa aposentadoria. A lista desse anexo 4, é o anexo 4 do decreto 3048, é muito ampla. Então eu sugiro a vocês apenas dar uma olhada. Não cai na prova, não cai em prova porque é muito amplo. O que você tem que saber é que existe essa aposentadoria. Aqui está os compostos, quem aposenta, por exemplo, as pessoas que trabalham com arsênio e seus compostos aposentam com 25 anos. Quem trabalha aí com asbestos de 20 anos, benzeno e seus compostos, 25 anos, e por aí vai. Berilo, 25 anos, bromo, 25 anos, cádmio e seus compostos tóxicos, 25 anos, carvão mineral e seus derivados, aposenta com 25 anos. E lá embaixo nós temos uma hipótese de aposentadoria de 15 anos, que é vamos chegar lá, físicos, químicos e biológicos, 15 anos. Letra A, trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção. Estes aposentam com 15 anos. O que ocorre, pessoal? Essa lista se modifica ao longo do tempo. Basta para a prova saber que existe a aposentadoria de 15, 20 e 25 anos para a aposentadoria especial. Esses que trabalham em atividades penosas, perigosas e insalubres. Voltando ao nosso estudo, nós temos que o quê? Deve apresentar à empresa o PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário. Ele é emitido pela empresa para comprovar essas condições prejudiciais. A empresa deve emitir, isso está no texto da lei, vale a pena você gravar. Eu disse que não era necessário o EPI, mas agora o Perfil Proficiográfico Previdenciário PPP, este é obrigatório. A empresa deve emitir, enviar para o INSS para comprovar que realmente existe essa periculosidade, existe essa atividade penosa, existe essa atividade insalubre. Observação: o funcionário deve exercer exclusivamente atividades penosas, ainda que em 2 ou mais atividades diferentes. O que é isso, pessoal? Por que isso é importante? O indivíduo ele trabalhou 5 anos de atividade penosa e depois mais 10 anos. Pode haver conversão daqueles 5 anos para a aposentadoria comum. Não pode haver o inverso, como nós veremos. Agora, ele trabalhou 5 anos
com um material radioativo. Depois ele trabalhou mais 10 anos com outro material também que caracteriza atividade insalubre. Depois mais 10 anos com outra. Aí ele vai poder aposentar com 25 anos. Então não importa, não tem que ser exclusivamente numa mesma atividade penosa. Pode ser duas ou mais atividades, mas todas devem fazer jus à aposentadoria especial. Deve estar dentro daquele anexo, dentro do anexo 4. Pessoal, tudo isso que nós vamos ler agora a partir do artigo 68 do decreto 3048 é de 2013. Então eu trouxe aqui vários slides contendo letra da lei. Por quê? Porque essa atualização é de 2013 e prova gosta de atualização. Por isso, nós vamos ler aqui rapidamente, nós vamos ler todo esse texto do artigo 68 até o artigo 70 do decreto 3048. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integração física considerados para fins de aposentadoria especial consta do anexo 4. Eu já disse que você tem que dar uma lida, dar uma olhada. Não precisa decorar, apenas dar uma olhada. Parágrafo 1º. As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput para efeito disposto nessa subseção serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério da Previdência e Assistência Social. Se houver dúvida, for levada em discussão, quem vai resolver é o INSS? Não. Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, portanto, será assim, será o Ministério, é a nível de ministerial que será resolvido esse dilema. O parágrafo 2º diz o seguinte: a avaliação qualitativa dos riscos e agentes nocivos será comprovada mediante descrição de, agora sim, circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada. Preste atenção que estamos falando em descrição. É algo minucioso, será relatado, a empresa deve relatar quanto tempo aquele agente ele está exposto àquela atividade, aquele agente químico, aquele agente radioativo durante seu horário de trabalho, deve estar descrito. 2. Todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso 1 e 3. Dos meios de contatos ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contrato. Observe que a lei se preocupou com tudo, todas as fontes e até mesmo a possibilidade de liberação dos agentes mencionados no inciso 1. A possibilidade do contato do agente nocivo deve ser mencionada, deve ser descrita, e ainda os meios de contato, quanto tempo, a exposição dos trabalhadores, a intensidade da exposição, tudo isso vai ser detalhada para que as entidades ou a entidade responsável possa avaliar e determinar se aquela atividade realmente fará jus o servidor que exercer aquela atividade fará jus à aposentadoria especial. Parágrafo 3º. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou preposto com base no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A empresa fará o seu relatório conforme o parágrafo 2º, mas quem vai validar é o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho vai convalidar aquele laudo, aquela descrição feita pela empresa. Parágrafo 4º. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos parágrafos 2º e 3º de agentes nocivos reconhecidamente cancerígeno em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Preste atenção, porque o câncer, esse mal, está na moda. E esse texto que nós lemos é de 2013, do ano passado. A chance desse parágrafo 4º cair em prova é muito grande. Portanto, a presença de agentes nocivos cancerígenos listados
Ministério do Trabalho e Emprego será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Se aquela empresa trabalha, por exemplo, com um raio gama, e o Ministério do Trabalho e Emprego já listou que aquele raio é cancerígeno, portanto, é suficiente para comprovar, para fazer jus àquele trabalhador, a aposentadoria especial. Parágrafo 5º. No laudo técnico referido no parágrafo 3º, deverão constar informações sobre a exigência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, EPE ou EPI, e sua eficácia, e deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e procedimentos estabelecidos pelo INSS. Cuidado, isso aqui foi a grande dúvida no julgamento pelo tribunal. Aqui está dizendo que no laudo deve constar informações sobre a exigência da tecnologia. Não está dizendo aqui que a empresa que tem o EPE, proteção individual ou proteção coletiva, estará isento da aposentadoria especial. Não, mesmo assim, o que está dizendo é que deve ser elaborado com as observâncias das normas editadas por quem? Ministério do Trabalho e Emprego e todos os procedimentos estabelecidos pelo INSS. Somente isso. A não observância não retira do trabalhador o direito de aposentar especial. Parágrafo 6º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, estará sujeita às penalidades previstas na legislação. Então, se cair na prova, o que acontece, portanto, se a empresa não fizer o laudo técnico obrigatório ou ainda não emitir documento que comprove detalhadamente a descrição, conforme o parágrafo 2º, de que aqueles trabalhadores estão sendo expostos a atividades penosas, o que vai acontecer? Penalidade, somente isso. Que é penalidade para a empresa. O trabalhador não perderá o seu benefício. Apenas as penalidades conforme lei, multa, entre outras. Artigo 7º, parágrafo 7º. O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados nos parágrafos 2º e 3º. O parágrafo 2º fala da avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos, que deve ser mediante a descrição das empresas sobre as circunstâncias de exposição, as fontes de liberação dos agentes nocivos e ainda os meios de contato, o tempo e intensidade da exposição. E o parágrafo 3º, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário e emitido pela empresa e com a convalidação do médico do trabalho ou engenheiro. São esses documentos que são citados aqui no parágrafo 7º. Portanto, o INSS vai estabelecer os procedimentos para essa aposentadoria, como se dá, como será a petição, como será a renda mensal inicial, tudo isso o INSS é o material que nós estamos estudando. O parágrafo 8º diz o seguinte: a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido por cópia autêntica no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeito às sanções previstas na legislação aplicável. A empresa deverá manter o quê? Perfil profissiográfico do trabalhador. Falamos sobre isso. E ainda deve, em caso de desligamento do trabalhador, 30 dias no máximo, entregar para ele cópia de tudo daquele histórico de exposição. Porque se essa empresa falir, aquele documento extraviar, em caso de sinistro, o profissional ele terá como comprovar posteriormente a sua atividade penosa. Em caso de acumulação com outra atividade penosa, ele fará jus à aposentadoria especial, ou se ele for aposentar por aposentadoria comum, ele vai converter aquele tempo de trabalho
em local penoso, perigoso ou insalubre, em atividade comum. Portanto, de qualquer forma, ele vai aposentar mais cedo. Parágrafo 9º. Considera-se perfil profissiográfico para os efeitos do parágrafo 8º o documento com histórico laboral do trabalhador, segundo o modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes. Tudo isso que nós estamos lendo é de 2013, pessoal. Esse parágrafo 9 é apenas para definir o perfil profissiográfico. Parágrafo 10º. O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sob seu perfil profissiográfico, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministério do Estado da Previdência Social. Eu sou trabalhador de uma empresa. Eu posso ir pessoalmente ou pedir para um representante, advogado, procurador, para ter acesso àquele perfil profissiográfico ou ainda pedir retificação. Modifica isso porque eu estou trabalhando em atividade penosa e vocês não estão fazendo isso e eu posso ser prejudicado posteriormente. Portanto, está dando ao trabalhador acesso à informação para que ele seja protegido posteriormente em caso de aposentadoria. Já encerrando esse texto, parágrafo 11 diz o seguinte: a cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão os dispostos nos parágrafos 3º, 4º e 5º com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. O que é isso? Resumindo, ainda que o serviço seja terceirizado por contrato, empresa contratada, cooperativa de trabalho, não se pode deixar de lado todo esse aspecto, a descrição das atividades insalubres, das atividades penosas, porque ainda que eventual, deve estar registrado aquela exposição. Basicamente o parágrafo 11 é isso. Ainda que terceirizado, todas aquelas informações do parágrafo 3º, quanto à descrição das atividades, tempo de exposição, entre outros, tudo isso deve estar descrito. Muito tranquilo, sem problemas para a prova. Agora nós vamos para o artigo 69. O artigo 69 ele diz o seguinte, em seu parágrafo único: o segurado que retornar ao exercício de atividades ou operação que sujeito aos riscos e agentes nocivos constantes do anexo 4 ou nele permanecer na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial no prazo de 60 dias contados da data de emissão da notificação, salvo comprovação nesse prazo de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. O que é isso, pessoal? O segurado, ele aposentou, aí ele vai e retorna à atividade. Existe a desaposentação. Aquele que aposentou, ele pode voltar para a atividade. Guarde isso, nós vamos repetir mais uma vez. O segurado que aposentou especial, com 15 anos, por exemplo, ele começou a trabalhar com 30 anos, aposentou com 45, 15 anos de atividade penosa em mineração. Ele pode, aí com 46, ele não aguentou mais ficar em casa. Ele pode voltar ao trabalho? Ele pode voltar, mas ele não pode voltar a exercer atividade penosa. Ele contribuiu com o INSS e aposentou com 15 anos. Ele pode voltar a trabalhar? Pode voltar. Quer voltar como taxista? Pode. Perfeitamente. E voltar a contribuir. Sim, ele não pode voltar para outra atividade penosa. Então vamos dizer mais uma vez, o segurado que retornar ao exercício, atividade ou operação que sujeita aos riscos constante no anexo 4, ou nele permanecer na mesma ou na empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contato da data da emissão da notificação, salvo que comprovação nesse prazo de que o exercício dessa atividade foi encerrado.
ele comprovou que ele voltou para aquela mineradora. Só que não é mais como, não existe mais aquela atividade penosa. Mudaram o sistema de mineração, ele não mais trabalha com atividade penosa. E tudo bem, salvo isso, ele vai perder sua aposentadoria especial. Portanto, aquele que aposentou especial pode voltar para o serviço? Pode, desde que não seja em atividade penosa, insalubre ou perigosa. Voltando 3 artigos. Artigo 66. Para o segurado que houver exercido 2 ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após a conversão, devendo ser considerada a atividade preponderante para o efeito do enquadramento. Opa, isso aqui é muito interessante, nós veremos na tabelinha daqui a pouco. O segurado ele exerceu 2 ou mais atividades sujeitas a condição especial. Uma com 15, outra com 20 e outra que aposenta com 25 anos. Com qual que vai converter os tempos? Para qual? Aquela que ele tiver trabalhado mais tempo, atividade preponderante. Eu trabalhei 5 anos como numa atividade que aposenta com 15 anos. Trabalhei, vamos fazer aqui em forma de... Vamos anotar tudo para não ficar confuso. Então, vamos lá. Aposenta com 15 anos. Uma atividade que aposenta com 15 anos, eu trabalhei 5. Aí vem aqui depois eu comecei a trabalhar numa atividade que aposenta com 20 anos. Aí aqui eu fiquei 10 anos. Depois eu fui trabalhar numa outra atividade que aposenta com 25 anos. Aqui eu fiquei 8 anos. Depois eu voltei para trabalhar numa atividade que aposenta também com 15 anos. Fiquei aqui somente 2 anos. Então, vai se fazer a conversão para que eu aposente somente com uma delas, com 15, 20 ou 25. Em qual delas? Será essa aqui, atividade preponderante, aquela que eu trabalhei mais tempo. Eu trabalhei 10 anos aqui, ela é atividade preponderante. Então eu vou fazer a conversão de 5 para 10, para essa de 15 anos para 20, de 25 para 20, de 15 para 20. Então será como haverá a conversão para atividade preponderante, como nós veremos daqui a pouco na nossa tabela. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais. Então guarde isso. Se em determinado período não havia exposição, não estava sujeito a condições especiais, aquele período não será contado, não será considerado. E o parágrafo 2º, a conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo. Então nós vamos agora conhecer a tabela de conversão. Pessoal, nós chegamos no limite máximo do nosso vídeo, não vai dar, falta muita informação ainda sobre a aposentadoria especial, então nós faremos em 2 vídeos. Na próxima aula, então, a gente volta fazendo a nossa tabela. Então paramos aqui no artigo 66, na próxima aula, então, a gente repete esse artigo 66 e dá início, dá continuidade e encerra a aposentadoria especial. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.